Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre como a inteligência artificial está transformando a internet cada vez mais humana. Mas antes de falar de inteligência artificial, eu gostaria de trazer um contexto histórico, tecnológico de 3 grandes revoluções que a gente teve até hoje. Onde a primeira delas foi a Revolução Agrícola, onde começou-se a colocar alguns instrumentos de tecnologia dentro do processo da agricultura. A segunda foi a Revolução Industrial, que todo mundo sabe que mudou o jeito como a gente consome os produtos. Uma das principais tecnologias que foi utilizada nessa época foram as máquinas a vapor. E a terceira e mais recente, que eu acho que todos nós estamos participando de alguma forma, é a Revolução Digital, ou a internet. Essa sim mudou radicalmente a forma de como a gente consome produtos, de como a gente se relaciona e de como a gente passou a principalmente consumir conteúdo. A partir do boom das redes sociais e dos e-commerces, nós começamos a ter acesso a diversos tipos de dado. Isso tornou a internet previsível e traqueável, ou seja, a gente pode rastrear tudo que está na internet. Mas, segundo alguns estudos e alguns estudiosos, entre eles Ray Kurzweil, que é um dos futuristas mais famosos e importantes do mundo, nós estamos prestes a viver 3 novas grandes revoluções tecnológicas. A primeira delas é a biotecnologia, que basicamente é o processo de pegar uma matéria orgânica e, através de algum método tecnológico, alterar o comportamento padrão dela. A segunda é a nanotecnologia, que é pegar alguma matéria e alterar o comportamento padrão dela através de um processo tecnológico em dando escala, ou seja, um nível muito atômico, muito pequeno. E a terceira, que é a que a gente vai explorar mais aqui, é a robótica e a inteligência artificial. A robótica, basicamente, é pegar processos mecânicos e automatizar esses processos. E a inteligência artificial, como vocês viram no TED anterior, que passou aqui no vídeo, é programar softwares e, através de técnicas de programação, tentar deixar os softwares mais inteligentes. A inteligência artificial tem diversas áreas de atuação. A partir da união de alguma dessas competências, é possível construir supercomputadores. Esses supercomputadores basicamente simulam a inteligência humana, ou seja, eles tentam aprender e pensar como a gente, com o objetivo de tomar decisões baseadas nos humanos. A gente vai fazer e vai mostrar alguns exemplos de como a gente está interagindo hoje com essas inteligências artificiais. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é basicamente a assistência das escolhas. Todos os dias nós somos obrigados a fazer diversos tipos de escolhas na internet. Sem a gente se dar conta, a gente é ativo na internet. A gente vai atrás de informações e traça o nosso caminho. O que a gente vai fazer aqui é simular um processo de compra de um casaco um pouco diferente, dentro de um e-commerce que está plugado em uma inteligência artificial. Então, dentro desse e-commerce, a primeira coisa que ele faz é nos perguntar quando e onde a gente quer usar esse casaco. A gente vai lá e responde que a gente quer usar em Nova York no inverno. Reparem a diferença do primeiro passo de compra. Eu não estou indo atrás do produto, ele já me pergunta para que eu quero fazer com o produto. A segunda coisa que ele me pergunta é para que eu vou usar esse produto, para que eu vou usar o casaco. Então eu respondo que é para correr. E a terceira coisa e última, ele pergunta quem vai usar esse casaco, se é um homem ou uma mulher. Então a gente responde que é um homem. A partir desses 2 inputs que eu dei sobre o casaco e sobre quem vai vestir ele, ele fica processando e nos traz algumas sugestões de compra. Essas sugestões de compra não vem ao caso aqui se serve para correr no inverno de Nova York ou não, mas me parece que serve. Parecem que são casacos que funcionam super bem para correr no inverno. Não sei se de Nova York, ou de Londres, ou de Paris, mas enfim, eles parecem proteger do frio, que é o que importa. O que eu quis trazer aqui é justamente a diferença do modelo de estruturação de dados na hora da compra. Quando a gente vai entrar no e-commerce normal, a gente fala a nossa situação e a nossa vontade. Ou seja, eu quero comprar um casaco para a corrida, ou um guarda-chuva maior para fazer esportes. Isso não está errado, porque a gente está dizendo que a gente quer comprar um casaco para fazer alguma coisa. Só que o que faz toda a diferença nessa situação é justamente o fator externo, que é o fator de eu querer comprar um casaco para correr em Nova York no inverno. Por quê? Comprar um casaco para correr no inverno carioca é muito diferente de comprar um casaco para correr no inverno de Nova York. Provavelmente o casaco de Nova York tem que ser muito mais quente do que o casaco do inverno do carioca. Como é que ele faz isso? Ele está plugado a um supercomputador chamado IBM Watson.
Esse supercomputador, ele é cognitivo, então ele consegue aprender e processar informações a fim de tomar decisões muito parecidas conosco. Assim como um atendente me faria essas perguntas e me sugeriria alguns tipos de casaco, esse computador tenta simular isso. E o impacto disso nas nossas vidas, na minha visão, a gente vai fazer um recorte aqui de dois mercados, basicamente, que é o mercado de venda de produto e o de marketing online. Hoje, na internet, nós somos segmentados de alguma forma, seja por produto, por região ou por interesse. Isso nos parece que não faz tanto sentido, porque se eu vou no Google e procuro casaco para corrida ou casaco para esportes, eu fico 10 dias recebendo propagandas de casaco, tênis, camiseta e diversos tipos de produtos para esporte. E não o casaco de corrida que eu quero usar para correr no inverno de Nova York. Além do mais, ele não para de mandar as notificações quando eu comprei já o casaco. Ele continua oferecendo os tênis de corrida e outros produtos derivados do guarda-chuva esporte. Com esse tipo de inteligência artificial, a gente consegue personalizar o atendimento das pessoas. A gente consegue saber exatamente qual produto elas querem e para que situação específica elas querem. E na minha visão, a internet cada vez mais está deixando todos os produtos personalizados. As pessoas querem a personalização dos seus produtos. Ou seja, se a gente continuar investindo nossa propaganda e direcionando nossos produtos de e-commerce para segmentos fixos e cruzamentos de dados básicos, sem colocar situações importantes, a gente não vai atingir o público que a gente espera, provavelmente. Então, quem trabalha nessa área, acredito que tem que ficar ligado na IA, na inteligência artificial, nos próximos tempos. E aí, partindo para a educação, que eu acho que é um dos principais pilares da sociedade, e é por isso que nós todos estamos aqui, né? A gente está aqui para buscar conhecimento de alguma forma. Um professor da Universidade de Tecnologia da Geórgia percebeu que o grande problema dos cursos online é o engajamento dos alunos. Os alunos tendem a se engajar pouco nos cursos online ao passar do tempo, porque eles têm pouca assistência. Então, o cara vai lá e faz uma pergunta, ou a pergunta demora para ser respondida, ou se ele tem uma dúvida, poucas pessoas conseguem responder e ajudar ele num tempo hábil. Sendo assim, ele criou a Jill Watson. O que a Jill Watson faz? Ela é uma inteligência artificial que fica monitorando um fórum de discussão de um curso online. Quando surge uma pergunta, ela responde. Como é que ela responde essa pergunta? Ela foi alimentada com 40 mil postagens com perguntas e respostas. Mas como é que ela sabe que ela está certa? Ela só pode responder uma pergunta quando ela tem 97% de certeza que a resposta está certa. Como é que ela faz isso? Ela faz isso porque ela consegue fazer uma análise léxica das perguntas, ou seja, ela cognitivamente entende o texto. Foi detectado que as perguntas, basicamente, elas se repetem. A gente consegue clusterizar as perguntas mais ou menos. A grande diferença é como elas são escritas. Como a gente escreve a pergunta é que muda o significado dela para o computador. Se o computador começa a ler e entender como a gente, não faz mais sentido a gente fazer esse trabalho repetitivo. Atualmente, esse tipo de fórum também pode ser plugado em supercomputadores como o Watson ou como outro tipo de superinteligência que a gente vai ver aqui um pouco mais na frente. O impacto disso na educação a gente vê por 3 pontos. O primeiro deles é justamente a educação personalizada, os espaços de aprendizagem cada vez mais personalizados. Porque eu posso aprender matemática de um jeito, química de outro e filosofia de outro. Se a gente começa a ter esse tipo de interação em tempo real e começa a entender de fato como as pessoas aprendem, a gente consegue medir exatamente a performance dela dentro de cada processo de aprendizado. O segundo ponto é justamente a descentralização, que é o condutor do conteúdo parar de ser o principal e o impositor de conteúdo. Ele conseguir co-construir o conteúdo com os outros participantes. Isto é, se a gente conseguir ter feedback instantâneo do que está acontecendo no conteúdo em tempo real, a gente consegue conduzir o conteúdo para um lado ou para outro. E o terceiro ponto, e na minha visão muito importante, são os educadores. Eles passam a fazer um trabalho repetitivo e segmentado e muito previsível, que, por exemplo, corrigir provas ou ficar respondendo perguntas repetidas. Isso dá uma liberdade maior para os educadores começarem a fazer outras coisas, gerar mais conteúdo e estudar outros métodos de aprendizado. Na minha visão, a educação pode escalar de uma maneira que a gente nunca pôde escalar ela antes, assim. Então, se a gente quiser atingir mais gente e causar um impacto maior de educação, essa tecnologia pode nos ajudar bastante nisso. Por fim, chegamos à assistência na saúde. A saúde é outro pilar da sociedade que é extremamente preocupante e a nível global. Um hospital
de Londres abriu suas portas para fazerem testes do Streams. Streams é um aplicativo que ele está basicamente conectado a um supercomputador e esse supercomputador está conectado ao sistema do hospital. Então ele consegue saber tudo o que acontece no hospital em tempo real. Se tem um paciente em um leito e a pressão dele é alterada, de acordo com o padrão que ele segue de pressão, o aplicativo já recebe uma notificação para os médicos ou para os enfermeiros dizendo que teve uma alteração bem drástica na pressão daquele paciente. Ou se uma pessoa vai fazer um exame e esse exame dá alterado, também a atualização acontece em tempo real. A primeira amostragem que eles fizeram foi com as pessoas que têm insuficiência renal, que causa cerca de 10 mil mortes nos hospitais públicos de Londres. E utilizando esse aplicativo mais preventivo, eles perceberam que houve uma diminuição de 25% das mortes por causa dessa doença. Como é que isso acontece? O Streams está conectado ao DeepMind, que é tipo um IBM Watson do Google. É um computador super inteligente que é movido a informações do motor de busca que a gente utiliza todos os dias. Então vocês imaginam a capacidade de inteligência que esse cara tem. E o impacto disso na sociedade, na nossa visão, é muito grande, é enorme. Porque na saúde, a gente geralmente é muito responsivo, a gente não é preditivo. O paciente, ele sempre vai ao médico ou vai ao hospital depois que alguma coisa aconteceu. A gente não consegue evitar. Se a gente conseguisse evitar as doenças, a nossa expectativa de vida provavelmente ia melhorar bastante. E no âmbito do médico, também, assim como o educador, ele deixa de fazer trabalhos tão repetitivos e segmentados e pode fazer outras coisas que não são tão repetitivas, como buscar mais conteúdo, se especializar mais em algumas áreas. A saúde, para escalar, também precisa dessa tecnologia. Esse tipo de tecnologia, perto do que a gente gasta e investe em saúde hoje, ela não é tão cara, ela é muito acessível. E eu acredito muito que as nossas atividades todas vão ser impactadas por esse tipo de tecnologia. Por quê? Porque hoje, vários de nós fazem tarefas segmentadas, lineares, preditivas e extremamente hiperespecialistas. Se a gente deixar de fazer essas tarefas, a gente vai ficar livre para fazer outras coisas. A gente pode ser assistido por essas inteligências artificiais com o objetivo da gente melhorar a nossa qualidade de vida e trazer mais valor agregado para os nossos negócios e para as nossas vidas. Além do que, a internet se torna extremamente personalizada para cada pessoa. Cada pessoa cria um ecossistema único dela. Dentro do seu ecossistema, a gente pode ser extremamente radical e trabalhar de uma forma que a gente nunca trabalhou na internet. A gente não está sendo segmentado. A gente deixa de ser linear na segmentação. A gente passa a ser completamente exponencial e ter uma série de escolhas. É por isso que eu acredito que a inteligência artificial pode mudar o mundo e impactar a educação e a saúde de forma positiva. A tecnologia que a gente tem hoje evoluiu e não parece que o mundo ficou pior. Nos parece que o mundo está cada vez melhorando mais. Se a gente tivesse esse tipo de tecnologia para nos dar assistência e para nos trazer um bem-estar melhor, acho que o mundo vai ficar mais legal também. Obrigado.